pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, aqui do cursinho. Agora nós vamos dar início à nossa unidade 17, né, que ela fala sobre os fluxos migratórios aqui no Brasil. Vamos entender as características principais sobre os fluxos migratórios que nós tivemos aqui no nosso país. Como que ele se originou, quais são as principais origens das nossas populações, nossas etnias. Então, se veio mais pessoas de algum determinado continente, de algum determinado país. Mas antes de nós darmos essas principais características, e eu também vou explicar alguns conceitos importantes sobre os fluxos migratórios, vamos relembrar os principais pontos da nossa aula anterior, da nossa aula número 16, que falava sobre a população. Aqui eu trouxe para vocês o principal tópico da nossa aula passada, que é a pirâmide populacional. Por que eu estou frisando tanto neste tópico? Nós sabemos que desde 2020, né, propriamente desde fevereiro, março, quando o comércio e a indústria brasileira fechou-se por causa da Covid-19, nós tivemos uma grande mudança nas pirâmides etárias. Vamos ter uma grandes mudanças nas próximas décadas, pela diminuição da população. Sabendo que os casais tiveram menos filhos durante este período e também houve uma grande mortalidade de algumas pessoas, de alguns grupos populacionais, né? Principalmente as pessoas que têm alguma imunossuprimido, né? São pessoas que têm alguma característica de ter uma doença já pré-determinada ou ela adquiriu no decorrer da sua vida, e também as populações idosas também. Então, nós vamos ter uma mudança. Mas nessa pirâmide populacional que eu coloquei para vocês, de 1950, 1985 e 2020, lembrando que 2020 é uma projeção da população, porque o censo vai ser começado a ser realizado agora em 2022. Então, no último censo nosso, ele foi em 2010. Então, aqui nós podemos ver que o Brasil está passando por uma transição demográfica. O Brasil está passando por uma transformação de uma população mais jovem, né, que ocorreu lá em 1950, que a gente pode ver pela base da nossa pirâmide, para uma população o quê? Adulta. Olha só como nós tivemos uma mudança drástica na nossa pirâmide populacional. E nós sabemos que em 2040, aproximadamente, nós teremos uma população com uma características gerais de ser uma população mais idosa, né? Podemos ver também na nossa pirâmide etária que houve uma diminuição na quantidade de filhos. Olha só, em 1950 tinha em média 5 filhos os casais, até mais, que eu já expliquei na aula passada, então tinha até 6, 7, 8 filhos. Depois se reduziu-se para 1985, para a média de 3, 4 filhos, e agora nós temos a média de 1,9, como eu falei na aula passada. E a expectativa é que a partir de 2040, 2050, nós vamos ter os dados negativos, é o que já acontece em alguns países, como por exemplo Canadá, e também acontece com o Japão. São países que aceitam já muitas pessoas para irem estudar e morar naqueles países, haja vista que eles precisam de uma população mais jovem para a sua população economicamente ativa, ou seja, para o quê? As riquezas, transformar as riquezas, aumentar as riquezas daqueles países a partir da força de trabalho. Por isso que alguns países eles têm até mesmo a iniciativa de vir populações novas para aqueles determinados locais. Como eu mesmo disse, por exemplo, nós temos o Japão e nós temos o Canadá também, né? Então, essa é a nossa pirâmide etária. Lembrando que eu expliquei na próxima aula, na aula anterior,
O que? A transição demográfica, né? E algumas características, como as teorias malthusiana, neomalthusiana, reformista e ecomalthusiana também. Então, eu expliquei as principais características, que é muito importante vocês estarem indo, né, fazer a prova do vestibular, haja vista que esses assuntos foram muito recorrentes nos últimos 2 anos. Então, a chance de se aparecer isso, né, na sua prova, ela é muito grande, tá bom, pessoal? Vamos agora dar início, né, à nossa aula número 17, que nós vamos fazer o quê? Uma introdução. O que são os fluxos migratórios? Lembrando que nós vamos falar sobre o Brasil especificamente. Não vamos falar de alguns outros países, porque a professora Heloísa ela vai explicar para vocês também. Vamos falar sobre as correntes migratórias aqui no Brasil, quais foram as principais e as principais que possam aparecer na sua prova do vestibular. Vamos trazer alguns conceitos importantes, o que é migração, o que é emigração, o que é imigração e alguns outros termos que têm relação sobre os fluxos migratórios. E vamos trazer também para vocês os grandes fluxos migratórios que houve aqui no Brasil. No final, vou deixar um exercício para vocês resolvido e também deixarei 3 exercícios propostos para vocês na sala do Class. Espero que todos vocês façam para vocês estarem treinando para não terem surpresa durante a prova do vestibular. Bom, vamos dar início à nossa aula agora falando o que são os fluxos migratórios. Vamos fazer uma breve introdução. Coloquei o conceito para vocês, o que é migração, que é o quê? É o deslocamento, né? O processo de deslocamento de pessoas de um país para o outro, ou também pode ser do local onde reside para o outro dentro do mesmo país. Ou seja, se eu estou morando agora no Paraná, vou morar, por exemplo, no Acre, Roraima, Amapá, enfim, qualquer outra localidade, estou fazendo um processo de migração interno do meu próprio país. Ou também deslocamento de pessoas de um país para o outro. Esses deslocamentos de um país para o outro, eles têm várias características, né? Existem vários motivos ou fenômenos, né, como a gente traz durante a prova, né? Então, quais são as principais ocorrências para essas pessoas saírem de um país para o outro morar? Principalmente, diversamente, né? As características são pela natureza, pela questão religiosa, né? Que é perseguição religiosa, que nós temos em alguns países, principalmente sobre o continente africano. Pode ser por questões psicológicas, né? Às vezes as pessoas acham que eles irem morar em um determinado país, eles vão se sentirem melhor, vão ter uma qualidade de vida melhor. A questão social também, ou seja, um país ele é mais desenvolvido do que o outro, então a distribuição de renda é melhor do que o outro país. A questão econômica, que é as questões das riquezas de um país. Às vezes as pessoas saem daqui do Brasil, vão morar, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos ou no Japão por umas condições econômicas. Vão sim ir lá para eles irem trabalharem, mas o salário que se paga é muito maior do que aqui no Brasil. Por questões políticas, né, principalmente perseguições políticas, né? E também pela questão ambiental. A questão ambiental seria mais pelas questões das mudanças climáticas. Às vezes um país ele é às vezes devastado por às vezes um furacão, um tornado, enchentes, secas muito prolongadas, queimadas também, que às vezes acaba queimando uma determinada área muito grande. Então essas pessoas acabam o quê? Saindo dessas localidades e acabam indo morar em algum outro país. Então, caso apareça na sua prova as principais características, né, do fluxos migratórios, não somente aqui no Brasil, mas em alguns outros países principalmente, vocês podem estarem citando a questão religiosa, a psicológica, a social, a econômica, a política e ambiental. E aqui no Brasil, quais são as nossas principais características do fluxo de migrações? Então, entre todas essas características, né, que eu trouxe para vocês, existe mais alguma, essas aqui são as principais. Aqui no Brasil ocorreu principalmente as migrações impulsionadas pelo fator econômico, desde o nosso descobrimento, né, desde 1500. Ou seja, as populações elas iam de um determinado local
para o outro pela questão econômica. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos causas muito grandes pelas áreas ambientais, políticas, religiosas, né? Mas sim por questões econômicas, como, por exemplo, no descobrimento do Brasil, que se plantou-se muito cana-de-açúcar sobre grande parte da região Nordeste. Então, as pessoas acabam o quê? Se deslocando de uma área para outro. Nós tivemos o processo de migração, principalmente sobre Minas Gerais. Então, as pessoas saíam da região Nordeste e iam para Minas Gerais, para tentar isso o quê? Enriquecer. Ciclo da borracha. Tivemos também lá na região Norte também alguns ciclos, né? Então, as pessoas saíam, às vezes, da região Nordeste e de Minas Gerais e iam para a região Norte. Cafeicultura, nós tivemos principalmente aqui sobre o norte do estado do Paraná e nós tivemos também sobre a região sudeste, e especificamente São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, as pessoas acabavam vindo, né, da região nordeste, de algumas outras localidades, para vir para essas regiões para o quê? Colonizar e tentar se enriquecer. E, por último, nós tivemos a industrialização, principalmente sobre o estado de São Paulo, que é o país mais rico da nossa nação. Então, as pessoas acabavam vindo, principalmente da região Nordeste, para a região Sudeste, especificamente Minas Gerais, sul de Minas e no estado de São Paulo, o que? Atrás de emprego, porque faltava-se muito emprego naquelas localidades. E também os meios de comunicação, eles passavam essa ideia também. Se você viesse para o estado de São Paulo, se você viesse para alguma determinada região, principalmente sul e sudeste, né, especificamente sul ali de Minas Gerais, região de Belo Horizonte, você ia acabar o quê? Se enriquecendo. Você iria arranjar um emprego muito rápido. Então, foi esse processo também que nós tivemos grandes expansões das nossas grandes cidades, principalmente a cidade de São Paulo, ela se aumentou muito por esses fluxos migratórios. Muitas pessoas saíram de uma determinada região, região Nordeste, e se foi-se para a região Sudeste. Aqui eu trouxe para vocês alguns mapas explicando, porque essas consequências, são esses tipos de exemplo que possa aparecer no vestibular. Então, aqui nós temos os principais fluxos migratórios brasileiros mais importantes. Por que é o mais importante? É o que pode cair na sua prova, né? Na segunda metade do século XX, início do século XXI, ou seja, a partir de 1950, especificamente 1960. Então, entre 1960 e 1980, nós tivemos o quê? Grande fluxo, como eu mesmo disse, da região Nordeste para o estado de o quê? São Paulo. Olha só as flechinhas indicando. Quanto maior a flechinha, né, mais assim gordinha, né, podemos dizer, a nossa flechinha, né, maior é a quantidade de pessoas que foi para uma determinada localidade. Aí depois de 1980 a 1990, também, olha só, continuou esse processo. Muitas pessoas vieram da região Nordeste para a região Sudeste, Nordeste para principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste para a região do Mato Grosso e Goiás, né, principalmente, região Nordeste para a região Norte. Já a partir de 1990, vocês podem ver que já o quê? Houve uma grande mudança. Então, as pessoas que vieram para cá, para a região Sudeste, né, principalmente para o estado de São Paulo, Paraná, foram para a região Norte. Olha só, Nordeste eles vieram para Minas, Nordeste, principalmente Tocantins e também Goiás, e Nordeste principalmente para a região norte. Então, se perceba-se que o maior fluxo que nós tivemos foi o que? A partir de 1990, foi para o que? Colonizar principalmente a região norte do país, né? Então, as pessoas começaram a o quê? A mudar. Pararam um pouco de vir para a região sudeste, região sul, né? Principalmente sobre o estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e começaram o quê? A colonizar, para eles o quê? Tentarem trazerem mais riquezas, principalmente para a região norte. Quando eu falo região norte, pessoal, é principalmente, daí no caso, Amazonas e Pará, tá bom? E a região centro-oeste é principalmente Goiás e também o Mato Grosso, tá bom? Que é o Mato Grosso que se expandiu muito durante a década de 1990 e também de 2000, a área sobre agricultura, tá? Então, vamos ver agora por região brasileira, região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, as principais correntes imigratórias aqui no Brasil.
Vou trazer para vocês as principais e vocês têm também na apostila de vocês também algumas outras características complementares que vocês podem estarem lendo e também resolvendo os exercícios, que é muito importante. Então vamos ver. Na região sul, quais foram os 4 principais correntes migratórias? Foi o quê? Os imigrantes europeus, né, que chegaram e colonizaram grande parte da região sul. Então, nós tivemos os italianos, nós tivemos os espanhóis, nós tivemos algumas outras colônias que vieram que colonizar a região sul. Não somente colonizar, mas também explorar. Mas algumas pessoas acabaram vindo e ficando, né, sobre a região sul. Então, foi o quê? Os imigrantes europeus, e eles tiveram a sua principal característica, o desenvolvimento econômico. Por que isso? Porque grande parte deles vieram que instalar pequenas indústrias que acabaram aumentando com o decorrer do tempo. Por isso mesmo que a região sul é considerada uma região industrial, né? Apesar que a área econômica também, a agrária também, ela é muito forte aqui na região sul, mas nós temos grandes indústrias também aqui na região sul do país. Por isso que é o desenvolvimento econômico, principalmente industrial, e também nós temos o desenvolvimento também agrícola também. Já sobre a produção agrícola ou o desenvolvimento agrícola, a gente pode destacar a cultura do café, que foi na região norte aqui do estado do Paraná, norte novo do estado do Paraná e nordeste paranaense. E aqui nós tivemos uma característica que durante a nossa colonização também, pessoal, nossas correntes migratórias, não se houve grandes áreas, né, agrícolas, como ocorre na região do centro-oeste e grande parte da região sudeste. Então, foi o quê? A agricultura familiar, a principal característica, né? Ou seja, nós temos uma área da região, né? Então, nós temos várias áreas divididas, né? Vários proprietários. Então, e a agricultura que se planta não é para a exportação, mas sim para o próprio consumo. Diferentemente que nós temos lá na região centro-oeste, né? Que nós temos um espaço, né, geográfico, daí no caso da área agrícola, mas nós temos somente 2 proprietários. Eles plantam soja, eles plantam milho, e é tudo para a exportação, diferentemente da agricultura familiar. Já no Sudeste, o predomínio dos imigrantes são os portugueses e os africanos, principalmente. Temos algumas outras correntes? Nós temos também os italianos, os espanhóis, temos os japoneses também, né, que vieram posteriormente, mas as principais características sobre as correntes migratórias aqui na região do Sudeste são os portugueses e os africanos. Africanos, pessoal, principalmente por eles serem explorados pela sua força do trabalho também, né? Aí nós temos o desenvolvimento econômico, principalmente a indústria e o comércio. Tivemos sim, como está aqui embaixo, a cultura do café, que foi importantíssimo para o estado de São Paulo e para o sul de Minas e algumas regiões do Rio de Janeiro, para eles poderem ter se industrializar, mas a grande força de todo o desenvolvimento econômico é a indústria e o comércio principalmente, tá bom? Nós tivemos uma reorganização política, porque grande processo de todas as correntes imigratórias aqui no Brasil, especificamente o Sudeste, foi Para a grande ala política, eles ficavam sobre o estado de São Paulo ou de Minas Gerais, até mesmo sobre o estado do Rio de Janeiro, né? Que foi uma das áreas, né, que nós tivemos grandes concentrações políticas, né? A cidade do Rio de Janeiro, né, que nós sabemos, né, que foi a primeira foi Salvador, depois foi o Rio de Janeiro e agora é Brasília, né, a Casa dos Poderes, né? Então nós tivemos essas 3. Então, o Rio de Janeiro também teve uma grande contribuição para essa reorganização política. E também nós tivemos um grande fluxo de imigração dos nordestinos em busca das melhores condições de vida. Foi o que eu acabei informando para vocês no começo da nossa aula, que foi principalmente entre 1950 a 1990, 1995 aproximadamente, né? Muitas pessoas elas vieram da região Nordeste
para a região sudeste, né, principalmente São Paulo, sul de Minas e também Rio de Janeiro, para o quê? Para se trabalhar na indústria e no comércio principalmente, né? Acreditava-se, os meios de comunicação, eles traziam isso para as pessoas, essa ideia para as pessoas, se elas viessem para essas regiões, elas iriam quê? Ficar ricas e até emprego fácil. Mas nós sabemos que não foi muito assim, né, pessoal? Faltou muito emprego e as cidades acabaram se expandindo rapidamente, né? Sobre a região centro-oeste, nós tivemos uma grande imigração de nordestinos e sulistas. Sulistas, pessoal, são as pessoas que moram na região sul do país, principalmente a partir de 1960. Foi o quê? Um incentivo do governo durante a ditadura militar para essas pessoas irem morar nessas regiões para se desenvolver. Porque naquela época a região menos desenvolvida era a região centro-oeste e norte. Então o governo incentivou as populações irem morar naquelas localidades, devastar grandes áreas ambientais para terem o cultivo principalmente da área agrícola, principalmente soja, milho, né, pessoal? Algumas produções naquelas localidades. Então foi um incentivo do governo para as pessoas irem morar lá, né? Então, nós tivemos principalmente os imigrantes portugueses nessas regiões e a principal característica foi o quê? O desenvolvimento da agricultura. Apesar que de 2000 até os dias atuais, nós temos grandes indústrias, né, naquelas localidades, principalmente as cooperativas agrícolas, né? Grandes cooperativas agrícolas, elas estão naquelas localidades também. Sobre a região Nordeste, o predomínio de imigrantes portugueses e africanos tem uma característica muito semelhante à região Sudeste. Em invasões dos holandeses e franceses, nós tivemos também, em alguns momentos históricos do Brasil, eles tentando o quê? Eles tentando terem, né, algum determinado área sobre o território brasileiro, né, daquela época, que eles queriam que desenvolvimento, né? E eles queriam que para eles aquelas áreas, né? Eles queriam que se formasse alguns países naquelas localidades. Então houve invasões, nós tivemos algumas guerras, né? Naquelas localidades, alguns conflitos, né? Nem chegou a ser muitas guerras, mas sim uns conflitos entre os holandeses e portugueses, franceses e portugueses principalmente, né? E a principal característica, né, que eles queriam naquela localidade, porque eles sabiam que o litoral do Nordeste, a terra ela é muito fértil, então eles queriam o quê? O desenvolvimento da agricultura. Eles estavam interessados principalmente sobre a cana-de-açúcar e também sobre o pau-brasil também. Então, eram algumas das características, né, da região do Nordeste. Da região Norte, o predomínio dos imigrantes são os portugueses também, né? Imigração pelas drogas do sertão. Então, várias pessoas acabaram indo naquela localidade pelas drogas do sertão, porque naquela época valia-se muito, né, aquelas drogas do sertão, né? Então era um benefício muito grande as pessoas irem para aquelas localidades, porque eles iriam colher essas drogas do sertão e iriam exportar para algum outro país, eles iam ganhar muito dinheiro, eles vão ficar muito ricos, né? Então por isso que muitas pessoas acabaram indo para essas regiões, né? O aumento da imigração a partir da década de 1980, então primeiramente nós tivemos um grande incentivo do governo a partir de 1960 e depois nós tivemos um incentivo também do governo para a colonização da região norte a partir de 1980, que eles queriam desenvolver aquela região, né? E na atualidade que nós temos são o quê? A expansão agrícola, né? Ou seja, a expansão agrícola, pessoal, nós não podemos olhar a expansão agrícola somente como um modelo de agricultura, porque se eu estou expandindo a agricultura, eu também estou o quê? Colonizando aquela área. Então, ao mesmo momento nós estamos tendo a expansão agrícola, nós estamos o quê? Colonizando também uma determinada área também.
E aqui eu trago para vocês agora alguns conceitos importantes sobre os fluxos migratórios. Então, aqui, o que eu preciso que vocês saibam? Não quero que ninguém decore esses nomes, não quero que ninguém fique decorando isso, assim que vocês entendam. Porque o vestibular da UEL, eles não têm uma característica de ficar cobrando os termos, mas sim o seu o quê? As suas causas e as suas consequências. Como, por exemplo, migrações internas são aqueles que ocorrem dentro do próprio país. Ou seja, se eu tenho um determinado país, eu estou tendo o quê? Uma migração interna, eu vou do ponto A, por exemplo, ao ponto B, eu estou tendo o quê? Uma migração interna. O quê? Essa casa ocorre dentro do próprio país. Êxodo rural ou rural urbano, deslocamento do rural para a cidade. Então, o quê? Se eu moro hoje na área rural e eu vou mudar-se para uma área urbana, eu estou fazendo o quê? O êxodo rural. Migração urbano-rural é o deslocamento das pessoas da cidade para o campo. É o que acontece muito, principalmente algumas pessoas, quando se aposentam, eles voltam a morar na área rural. Eles alugam uma chácara ou compram uma chácara ou um sítio ou qualquer outra área na área rural, e eles acabam indo naquela área e eles vão o quê? Mudar. Então, o quê? É uma pessoa que sai da área urbana e vai para a área rural. Então, a gente chama o quê? De migração urbano-rural. Migração urbano-urbana é a mudança do indivíduo de uma cidade para outra. Por exemplo, eu estou agora em Cambé. Se eu vou morar em Londrina, eu estou tendo aqui uma migração urbana, o que é de uma cidade para uma outra cidade. Migração pendular, típica das grandes cidades, onde centenas de pessoas saem da sua cidade para trabalhar em outra, retornam no final do dia. Ou seja, eu estou em Cambé, eu vou em Londrina, eu vou só para trabalhar. Então, eu vou a Londrina, depois volto para Cambé. Então, eu estou tendo aqui uma migração pendular. Migração sazonal, ligada às estações do ano, onde os migrantes saem da sua cidade em determinado período do ano, retornando posteriormente. Um exemplo são os trabalhadores que saem das regiões secas da região Nordeste em busca de trabalho em outras cidades. Ou seja, eu estou lá na região Nordeste, eu vou para a região Centro-Oeste, que na época da colheita, por exemplo, é numa estação de, por exemplo, verão, quando tem as grandes colheitas, né, principalmente de soja ou de milho. Então, eu saio da região Nordeste, vou para a região Centro-Oeste, terminou a colheita. Então, o que? Terminou o período de verão. Então, eu retorno para minha área, para minha cidade, para minha região Nordeste, né? Então, são essas principais características. Migração espontânea ou voluntária acontece de acordo com a vontade do indivíduo, né? Então, quando o indivíduo ele quer morar em alguma outra área, alguma outra cidade, algum outro país, mas não tem nenhum meio, não tem nenhuma justificativa. Então, nós chamamos de migração espontânea ou voluntária. Migração forçada. Denomina-se migração de refúgio de alguns casos, tá? Está atrelado aos fatores externos. A pessoa ocorre contra sua própria vontade. Associa-se principalmente pela conjuntura política, social, econômico ou desastres naturais e climáticos. Então, teve um desastre climático muito grande. Eu estou sendo obrigado a sair daquele país e ir para algum outro país sem a minha própria vontade. Questões de guerra. Opa, eu vou sair do meu país contra a minha própria vontade. Eu amo o meu país. Eu me identifico com o meu país, mas vai ter uma guerra. Então, eu vou morar em algum outro país pela questão que forçada, chamamos de migração forçada. Migração intraurbana, tipo de migração acontece quando o indivíduo se desloca dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. Ou seja, eu estou no centro de Londrina, eu estou me movimentando somente no centro de Londrina, aqui no estado do Paraná. Então, eu chamo de migração intraurbana. Diáspora define-se como a dispersão da população inteira de uma área com uma forma forçada ou voluntária. Ou seja, eu estou em algum determinado bairro A e vem alguém e manda toda a população, não fica nenhum habitante naquele espaço. Então, todo mundo é obrigado a sair por alguma questão. Pode ser forçada ou a população sai voluntária. Voluntariamente é muito difícil de acontecer. Agora, forçada
já ocorreu já no mundo, como por exemplo explosão de bomba ou algum produto químico, né, que alguns desses países às vezes fazem guerras químicas, então tem que sair aquela população daquele bairro inteiro e morar em algum outro. Então toda a população tem que sair. Migração de retorno pode ser descrita como a segunda migração. Ocorre quando uma pessoa que havia mudado para outra região, cidade ou país faz o processo inverso. Ou seja, ele retorna para sua localidade de origem. Ou seja, eu estou na região Nordeste, vim para a região Sudeste tentar a minha vida. Opa, não deu certo, não consegui emprego, não consegui renda, não consegui nada. Volta para a minha região, porque a minha região é melhor do que esta região. Então, eu estou voltando. Então, nós chamamos de migração de retorno. Nomadismo, realizado por pessoas que não possuem uma residência fixa, estão constantemente se deslocando de um local para o outro, né? Então, quando a pessoa não tem uma residência fixa, por exemplo, eu não moro em Cambé, não tenho uma residência fixa. Eu fico morando na rua, então amanhã eu vou morar em Londrina, depois de amanhã eu vou morar em Rolândia, depois Arapongas, Apucarana, Maringá. Então, nós chamamos de nomadismo. São pessoas que não possuem uma residência fixa. E os três últimos, né, os termos mais comuns, né, que você já deve ter escutado muito, é o processo de migração, emigração e imigração. Migração, ato de migrar-se, movimentar-se de um local para o outro, independente da sua chegada ou saída. Ou seja, eu estou em um local, eu vou em outro, depois eu vou em outro. Então, eu estou o quê? Migrando. Agora, a emigração, ato de quem sai do seu local, por exemplo, eu estou aqui no estado do Paraná, de origem, especificamente em Cambé, em busca de outro para satisfazer a sua necessidade. Ou seja, eu estou aqui no Paraná, em Londrina, e vou para, por exemplo, o Paraguai. Então, eu estou fazendo o processo de emigração. Saio de um local e vou para o outro para satisfazer as suas necessidades. Necessidades pode ser a busca de, às vezes, um emprego, de uma faculdade e algumas outras características. Melhores condições de saúde, de segurança e assim sucessivamente. Emigração, ato de quem chega em um local, ou seja, a partir do momento que eu saí de Londrina, fui a um determinado local no Paraguai, estou fazendo o processo de emigração. A partir do momento que eu cheguei nessa localidade, eu me torno imigrante, imigração. Ato de quem chega em um local vindo de sua terra de natal por busca pela alguma coisa que ele está procurando. Como eu falei, né, por às vezes condições de saúde, segurança, por às vezes guerras também, né? Então eu estou fazendo o processo de emigração e o processo de imigração. E como eu expliquei para vocês anteriormente, aqui é um outro mapa, né? Os grandes fluxos migratórios. Então, nós temos aqui, ó, no período de 1950 a 1960, pessoas saindo da região Nordeste indo para o estado do Maranhão, principalmente a região Sul e Sudeste. No período de 1970, né, e 60 e 70, perdão, nós temos pessoas saindo da região Nordeste indo para a região Norte e pessoas do que chegaram na região Sul e Sudeste indo para a região Centro-Oeste. E na década de 1970, 80 e 90 também, são as pessoas o quê? Que estão saindo da região também Nordeste, vindo para a região Sudeste, mas com menor fluxo, e as pessoas que acabaram vindo para essas regiões Sul e Sudeste, às vezes não se deram muito bem e teve um incentivo do governo, eles começam a ir para a região Centro-Oeste e região Norte também, para colonizar aquelas principais características. Lembrando, região, daí no caso, Nordeste para a região Sudeste, é principalmente pela que a indústria e o comércio, principalmente, são as principais características, são os principais atrativos para essas pessoas. Já as pessoas que estão na região Sudeste, Sul e vão para a região Centro-Oeste, é pela questão principalmente agrícola, né? Então, nós vamos para aquela região para a gente colonizar, vamos retirar as áreas verdes e vamos o quê? Fazer toda a produção agrícola. Quem sai da região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e vai para a região Norte também é pela questão agrícola, principalmente,
e também para a colonização, que é o comércio. A partir de 1990, 1994, pessoal, nós tivemos também na região norte, que atraiu muitas pessoas, é também o complexo lá em Manaus também, tá bom? Que é a industrialização também, tá bom? Que é a Zona Franca de Manaus. Então, é uma área que atraiu muitas pessoas, porque se também incentivou a industrialização em algumas determinadas áreas, com incentivos fiscais, né? Então, muitas pessoas foram para aquela região também com a promessa de conseguir emprego. Já nos dias atuais, ó, esse aqui eu vou colocar AT para vocês vão saber que isso aqui é atuais, nós temos o quê? A nova fronteira agrícola, né? Ou também pode aparecer no seu livro a expansão agrícola, que são o quê? As novas áreas que estão sendo o quê? Desmatada para o plantio também, né? Ou para a pecuária também. Plantio principalmente soja e milho, ou também pode ser também para a pecuária. A partir do momento que eu tenho uma expansão agrícola, eu não estou simplesmente tirando uma área verde e eu vou plantar ou eu vou acabar criando gados. Não, e eu estou tendo também um grande fluxo migratórios. Algumas pessoas estão sendo incentivadas até hoje da região Nordeste e do Centro-Oeste a irem a essas áreas para o quê? Conquistar grandes espaços agrícolas, grandes espaços, né? Daí no caso de terras, daí no caso, para eles estar o quê? Se plantando ou para tendo também, criando-se gado. Então, eu tenho sim a expansão agrícola, mas eu também tenho os fluxos migratórios. Por quê? Se os fluxos migratórios ela era antigamente até esse espaço, hoje ela já é considerada num outro local, né? Então, eu tenho a expansão agrícola junto também com grandes fluxos de migratórios, grandes partes das populações indo morar nessas localidades. Aí aqui eu tenho duas questões para vocês, para a gente mostrar, né? No Brasil, o processo de migração interna foi amplamente verificado ao longo do século XX. No país, predominam as migrações por motivos. Pause esse vídeo para vocês estarem resolvendo a questão. Então, a resposta correta é econômicas, né? Como eu disse anteriormente, o Brasil não teve o processo também de grandes processos de migração causado pelas condições climáticas, religiosas, militares e linguísticas. Nós não tivemos, mas sim por condições econômicas. Bom, na próxima aula nós vamos ver a unidade 18, falar sobre a industrialização brasileira e sistemas de transporte. Até a próxima aula, faça exercício da apostila. Veja e reveja essa aula quantas vezes for necessário. E, em caso de dúvidas, mande mensagem para mim. Até a próxima aula. Tchau, tchau.